E será que a segunda temporada de Superman e Lois foi melhor que a primeira, ou será que a segunda temporada foi uma grande decepção? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou trazer a crítica da segunda temporada de Superman e Lois. E chega ao fim a segunda temporada de Superman e Lois, série essa que tem como assunto principal mostrar mais da vida do Superman como se ele fosse a parte mais humana do personagem. Tanto que, se você reparar quais são as discussões de Superman e Lois, sempre se foca muito mais em família, não só do Superman e da Lois, que tem o Jordan e o Jonathan, mas você também tem o John Irons, que foca bastante na relação dele com a Natalie, você tem a Lana com as suas duas filhas e com seu marido. Então, o foco de Superman e Lois sempre foi, desde a sua primeira temporada, falar sobre família. Eu acho que esse é o ponto melhor dessa segunda temporada, a parte humana da série. Como eles conseguem trabalhar muito bem essa relação de família, como realmente aquilo ali é uma comunidade e como cada um se ajuda, e como cada família, por mais diferente que ela seja, elas ainda têm essa ideia da união, porque a Lana tem um grande problema em questão do seu relacionamento, você tem o John Irons que tem que criar sua filha sozinha, e o Superman, que é o Clark e a Lois, que tem que se preocupar com seus filhos, que são, um tem poder e o outro não tem, eles têm que trabalhar para os dois serem iguais. Essas discussões são super interessantes, mas eu acho que a série, se ela consegue trazer muito bem isso da primeira temporada, evoluir algumas discussões, trazer algumas discussões novas, mostrar mais a parte humana dos personagens, eu acho que na parte do Superman é a parte que vive o problema da série. Algo que não tinha na primeira temporada. Porque a primeira temporada é uma temporada que funciona muito bem e é muito boa porque ela é muito equilibrada. Ela consegue fazer com que a parte do Superman funcione muito bem, a parte dos flashbacks do Superman, mostrando a origem do personagem e ao mesmo tempo mostrando como ele conheceu a Lois, funciona bem, e a parte dele tendo que parar essa nova ameaça que apareceu, e você ainda tem a parte do Jordan e do Jonathan. Todo esse equilíbrio funciona muito bem na primeira temporada, e isso não funciona aqui. Como eu falei ali no começo da crítica, a parte familiar, a parte humana funciona bem, mas a parte do Superman foi deixada um pouco de lado. O roteirista trabalha bem a parte das famílias, e nem todas assim ele trabalha tão bem, porque, por exemplo, tinha uma discussão super interessante em cima da Natalie com o John Irons, que poderia virar uma coisa super interessante para a temporada toda, que iria ser algo que deveria ser discutido, e que prometeu que ia ser discutido no final da primeira temporada, mas que é praticamente jogado de lado aqui, e que nunca é bem explorado. Na verdade, eu acho que um dos problemas dessa temporada como um todo não é nem só a área do Superman, antes de eu entrar lá. O problema dessa parte do humano dessa série é que parece que tem muito mais núcleo do que na primeira temporada e que o roteirista não conseguiu andar muito bem com todos esses núcleos. Alguns núcleos são deixados de lado, outros personagens são deixados de lado o tempo inteiro. Algumas resoluções são fracas e mal feitas porque parece que não foram bem construídas para chegar num ponto. Essa série é tão familiar que eu até esqueci, mas a Lois tem a relação com o pai dela, com o coronel e com a sua irmã. São tantas relações, são tantas coisas ao mesmo tempo em 15 episódios, que apesar da ideia ser boa e ter muitas discussões interessantes aqui, você tem o Superman com o irmão dele também, que é uma outra discussão familiar, com a mãe. Você tem várias discussões ao mesmo tempo, na mesma série. É óbvio que nem tudo vai conseguir ser bem explorado, nem tudo vai conseguir ser bem feito como queria. Eu acho que era melhor eles terem dividido melhor para outras temporadas, ou feito com que núcleos fossem mais conectados. Porque algumas histórias, como eu falei, são bem apresentadas, tem discussões interessantes, mas por não fazer tão parte da história principal, muitas coisas são jogadas de lado. Como, por exemplo, o relacionamento do Jordan com a sua namorada, a filha da Lana. Nunca é bem explorada essa ideia. Esse relacionamento que é bom na primeira temporada, não é incrível, mas é bom, aceitável, aquele é ruim, porque ele é muito mal feito, muito mal explorado. Inclusive, por eles fazerem muito mal essas relações em alguns momentos da temporada, acaba que várias resoluções finais acabam me incomodando sim. E aí entra na parte do Superman. Porque o Superman, ele como qualquer herói, precisa ter um bom antagonista. O antagonista é o que faz o herói, porque você cria mais carinho pelo personagem principal e dessa forma você meio que cria um ódio pelo antagonista e faz com que você queira acompanhar a jornada, acompanhar a história e torce na ponta da cadeira para o Superman prender aquele herói, prender aquele vilão. E aqui não é isso que acontece. A antagonista dessa temporada é muito ruim. Ela não é carismática, ela não funciona em tela, a dinâmica dela, a ideia de mundo dela, nada disso é cativante ou legal de se assistir. Nem é tão vilanesco a ponto de você... Assim, a ideia é vilanesca, obviamente, ela queria juntar dois mundos. Mas eu digo assim, ela não passa essa ameaça toda. Então, você não fica com medo do que vai acontecer. E por você saber que o Superman não vai ganhar dela, porque ela não passa ameaça nenhuma,
algumas decisões do final da temporada acabam incomodando bastante, sim. Eu acho que poderia ter trabalhado um vilão melhor. Outra coisa que incomoda na parte do antagonista é que essa não é o segundo ano de carreira do Superman. Já tá há anos vendo o Superman. Ele já é um herói mundial, reconhecido no mundo todo. E aí, quando chega aqui e ele precisa ter um antagonista forte, ele já lutou contra vários. Poderiam voltar com antagonistas, trazer histórias passadas, mostrar como isso afeta o passado do Superman. Mas tentam colocar uma vilã fraca, ruim, e essa vilã acaba deixando alguns episódios chatos, alguns episódios arrastados, que não precisava acontecer. Mas parece que eu odiei a temporada. Eu não odiei, eu achei ela simplesmente mediana. Enquanto a primeira é boa, essa é simplesmente mediana com pontos bons. Como eu falei, a relação dos personagens é boa, é legal ver como eles trabalham o Superman. Os atores, principalmente do Superman e da Lois, funcionam bem em tela, tem uma ótima química, é muito legal ver eles em tela. Eu gosto que a história em si, a ideia da história não é ruim. O desenvolvimento dela que é um problema. Tem discussões super interessantes colocadas aqui. Mas, de novo, em vários pontos, principalmente no final da temporada, eu acho que eles deslizam bastante em várias coisas que poderiam e mereciam fazer com que essa série fosse melhor. Que ela tivesse outro patamar, mas as escolhas fazem com que ela sempre esteja abaixo do esperado essa segunda temporada pra mim. Como eu falei, a série tem bons momentos, eu acho que o CGI da série é bom comparado para uma série de TV, eu também acho que a trilha sonora funciona muito bem, salvando muitos momentos do CGI. Mas, por outro lado, se a direção consegue criar bons momentos familiares, bons diálogos, o roteiro cria bons diálogos e a direção consegue construir boas cenas, por outro lado, as cenas de ação não são empolgantes como poderiam. Eu acho que poderia ter coisas mais empolgantes, algo que a primeira temporada tem. A primeira temporada de direção estava melhor nas partes de cenas de ação, estava funcionando melhor. Aqui eu senti um pouco de falta disso. É só voo para qualquer lado e um pouco de raio pelos olhos, e é isso. Então a direção também decepciona um pouco numa temporada que você vê que tem um potencial, você vê que eles poderiam se explorar bem feito, ter feito com que essa segunda temporada fosse muito melhor que a primeira. Principalmente porque eles aprofundam mais em discussões que já estavam bem estabelecidas desde a primeira temporada. Mas por eles simplesmente não conseguirem desenvolver perfeitamente essa história, acabou fazendo com que a segunda temporada fosse um pouco decepcionante para mim, apesar de não ser uma temporada ruim. Concluindo, a segunda temporada de Superman e Lois é uma temporada que tinha um potencial gigantesco, principalmente porque as discussões já estavam estabelecidas desde a primeira temporada. Mas infelizmente eles não conseguiram fazer isso aqui. Não é uma temporada ruim, como eu falei na crítica, é uma temporada simplesmente mediana, mas com os personagens que eles têm em tela e com as discussões que eles já tinham bem estabelecidos, eles deveriam fazer uma coisa muito melhor do que fizeram aqui. E por isso que eu fecho a segunda temporada de Superman e Lois com uma nota 6 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou da segunda temporada de Superman e Lois? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.